Olá, meus alunos, boa tarde, tudo bem com vocês? Minha turma do 8º ano, hoje sábado. Estamos aqui online das 13 até às 17 horas. Hoje a gente está com um tema novo, tema 7. A gente vai falar sobre o primeiro reinado. Isso mesmo, eu convido vocês a pegar o livro de história na página 198. Vai sublinhando aí os principais parágrafos, os principais tópicos que mais chamou a sua atenção e que vai fazer toda a diferença na sua atividade de hoje. Lembrando que amanhã nós temos dois momentos importantes, né? Nós temos o feriado do dia 15 de novembro e amanhã é o dia das eleições, né? Amanhã, 15 de novembro, é celebrado no Brasil o dia da proclamação da República. Foi uma forma de governo ali instituída em nosso país exatamente esse dia, mas em 1889, né? E esse acontecimento ele ocorreu ali por causa do desgaste, né? Da perda de popularidade da monarquia brasileira lá no finalzinho do século XIX, e com isso um movimento ali de militares aliado, então alguns civis, conspirou aí para derrubar a monarquia e proclamar a república, né? E as eleições também. Vamos lá então, pega aí o livro, vai marcando, vai sublinhando, e toda e qualquer dúvida já está aqui das 13 até às 17 horas. Vamos lá então. Gente, o primeiro reinado, a gente tem que ter cuidado quando vai falar essa palavra, né? Foi uma grande instabilidade em nossa história, né? Então, com problemas econômicos, com problemas sociais, que foram agravados aí por várias questões, né? Principalmente por questões políticas geradas em outros fatores pelo autoritarismo de Dom Pedro I. E aí a gente vai falar sobre a Constituição de 1824, né? A Assembleia Constituinte, que foi convocada então em julho de 1822, ainda regente Dom Pedro, né? Pelo ainda regente Dom Pedro, né? Que em maio de 1823 instalou tudo aquilo ali, né? E a maioria de seus membros, né, pertencia então ao Partido Brasileiro, o que garantia à elite agrária nacional todo aquele controle ali, né, sobre as decisões que eram tomadas pela Constituinte. Então, a principal disputa, né, entre os parlamentares referia-se ao poder que deveria ser concedido ao imperador. A maior parte concordava, né, que a Constituição deveria limitar a autoridade monárquica e aumentando ali a autonomia de quê? Das províncias e assegurando, claro, a elite, né, a elite agrária, a manutenção aí de sua força regional. E aí, diante da possibilidade do seu poder ser reduzido, Dom Pedro I ele começou a mudar ali, a pensar numa nova estratégia. Então ele dissolveu ali a Assembleia em novembro, né, de 1823, após uma reação dos membros da elite, né, que se declararam então declararam em Assembleia Parlamentar num episódio conhecido como a Noite da Agonia. E depois dessa dissolução, ou seja, desmanchou, né, na Assembleia, Dom Pedro então nomeou ao Conselho do Estado, órgão que em tese pertencia ao poder legislativo, com o objetivo de elaborar a nova Constituição, mantendo ali os interesses do imperador. Então a Constituição, que foi outorgada em 25 de março de 1824, previa então a concessão ali de amplos poderes ao imperador por meio da criação do poder moderador, né, que foi a mais duradoura da nossa história, sendo substituída apenas na Constituição Republicana de 1891. Olha só, tá? Confere lá o que está explicando sobre o primeiro reinado no livro de vocês, nessa mesma página, um textozinho pequenininho lá que está em destaque, tá? E falando aí sobre a crise que ocorreu no primeiro reinado, né, e a abdicação de Dom Pedro, né, de Dom Pedro I. Ao longo aí do seu governo, o imperador ele sofreu ali uma forte oposição. E essa situação ela foi agravada mais ainda, né, por uma série de questões tanto internas como questões também externas.
e por uma crise econômico-social que estava aliado ao autoritarismo da monarquia, né? Então, contribuiu decisivamente ali para o término, né, ali do seu reinado. Então, aí veio então a Confederação do Equador. A primeira grande reação ao centralismo, porque o Dom Pedro ele queria centralizar todo o poder nas mãos dele. Então houve ali uma reação sobre aquele centralismo dele, né? E a sua constituição ocorreu ali, e tudo aquilo ocorreu em Pernambuco, né? Então, de caráter republicano, de caráter separatista. A revolta, então, em Pernambuco, começou em julho de 1824, que atingiu outras províncias nordestinas também. Olha o Nordeste aí se destacando mais uma vez na história deste país, né? Na área que corresponde atualmente os estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e o nosso Ceará também, né? Paraíba, Piauí. Então, juntas essas províncias, elas proclamaram ali uma república separada, né, do restante do país, né, que foi batizada então de Confederação do Equador. A reação imperial foi rápida, foi violenta, ela não ia aceitar aquela reivindicação, então em apenas 3 dias, vejam só, com a atuação de tropas mercenárias, né, foi reprimido esse movimento. Após a derrota, vários líderes foram condenados à morte, entre eles um dos principais, Frei Caneca, né, que já havia participado da Revolução lá de 1817. E aí falando sobre a abdicação, né, Dom Pedro então abdica, né, e aí em 1826, com a morte de Dom João VI em Portugal, o herdeiro legítimo do trono era Dom Pedro I, e que renunciou então a favor, né, em favor da sua filha Maria da Glória, só que a Mariazinha da Glória ela só tinha 5 anos, ela era pequenininha ainda, né? Então ele teve que nomear, né, um regente, seu irmão Miguel, que durante a menoridade dela, né, ficaria então responsável. 2 anos depois, né, Dom Miguel assumiu o trono, né? Dom Miguel assumiu o trono como rei de Portugal por meio de um golpe de Estado. Eles já davam golpes naquela época, né? E Dom Pedro então resolveu custear a luta contra o seu irmão, né, para poder devolver a coroa à sua filha, usando dinheiro. Da onde? Dos cofres brasileiros. Esperto, né, Dom Pedro? E essa ação ela não agradou, ela desagradou então a população brasileira, né? E se distanciaram ali do imperador, né? Não estavam mais vendo ali o imperador com aquela mesma cara, né? Então, em uma tentativa de acalmar os ânimos dos brasileiros, Dom Pedro esperto, né? Ele nomeou ali no início de abril de 1831 um ministério formado apenas por partidários de oposição, denominado Ministério dos Brasileiros, né? Olha como ele era esperto. Mas apesar disso, os protestos continuaram, as pessoas não eram bobas, né? E o que levou então ao monarca a dissolver, a desmanchar ali o órgão, né, e criar outro, composto apenas de portugueses, chamado Ministério dos Marqueses. E sem um apoio político, né, e diante de uma situação bem complicada, bem delicada, bem difícil, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I então renunciou ao trono do país, entregando a seu filho Pedro de Alcântara, que também na época só tinha 5 aninhos. E Dom Pedro regressou então a Portugal e continuou seu conflito contra seu irmão Dom Miguel, né? Deixou o Brasil aí com graves problemas econômicos e sociais e com um vácuo no poder precariamente preenchido ali pela nomeação de uma regência enquanto durasse a minoridade do herdeiro lá, né, do filhinho dele. A abdicação do imperador é considerada por muitos historiadores, gente, a consolidação da independência iniciada em 1822, né? Uma vez que o risco aí de uma nova união entre Brasil e Portugal deixava então de existir. Eu amo essa parte da história do Brasil. Aliás, a história, tudo que se refere ao Brasil, eu gosto muito de ler, muito bom. Bem, meus alunos, estamos então chegando ao final da nossa aula. Eu já vou me antecipando, né? Um excelente final de semana para vocês, tá bom? A atividade a gente vai estar divulgando na agenda, tá? Lembrando, toda e qualquer dúvida eu tô aqui, tá? Online. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.